Bom dia, estamos começando mais um Sindicef Movimento. Bem-vindo você que está nos assistindo, filiado, filiada, telespectadores em geral. Estamos começando o nosso programa, onde vamos estar trazendo bastante informações, tanto restrita para nossos filiados e filiadas, como também para a população em geral. Então estamos começando agora e vamos ter bastante entrevista hoje. Agora, bom dia, doutor Vinícius. Estamos aqui com o nosso assessor jurídico da área trabalhista. E essas semanas agora tem tido assuntos bem específicos, né? Temos um outro agora que é sobre a questão do... Lembra do acordo da greve de 2015, que nós tivemos aqueles 2 aumentos em agosto do ano passado e em janeiro desse ano, 5,5% e 5%, e que a partir de janeiro de 2017, os aposentados que tinham perdido 50 pontos da sua aposentadoria nas gratificações produtivistas iriam receber 1/3 a cada ano a partir de janeiro de 2017, o segundo terço em janeiro de 2018 e o terceiro terço em janeiro de 2019. Pois bem, eles ainda não estão recebendo esse 1/3, né? Já estamos no mês de setembro e isso era para ter sido cumprido desde janeiro e ainda não foi cumprido. Há uma conversa de que isso vai ser cumprido a partir de agora. Então, assim, são 2 situações. Se continuar não cumprindo e se cumprir a partir de agora de setembro. Em que situação que caberia uma cobrança judicial? Aí, se eu podia, por favor. Agradecer mais uma vez, Gigi, aqui a nossa participação, agradecer aos telespectadores. A assessoria está avaliando o ajuizamento de ação e o que a gente pode dizer de antemão é que vê sim com bons olhos uma ação judicial, porque a lei fixou prazos para a incorporação, né? Um percentual a partir de janeiro para aquele que fizesse a opção pela incorporação da vantagem de desempenho, um percentual a partir de janeiro de 2017, outro percentual a partir de janeiro de 2018 e outro percentual a partir de janeiro de 2019, integralmente, né, a partir de janeiro de 2019. Então a lei estabeleceu prazos e a assessoria vê com bons olhos exatamente o ajuizamento de uma ação para cobrar o cumprimento da lei, né, o quanto disposto pela legalidade. E isso vem à tona, traz à tona, né, uma ação que foi julgada, uma ADI que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, em que se discutiu a concessão, quer dizer, uma lei do Estado da Bahia determinou a concessão de um determinado reajuste para os servidores recorreram à Justiça para cobrar esse reajuste. E veio exatamente porque veio uma lei posterior, como a que Temer propõe, né? Está propondo adiar a concessão desses reajustes, enfim, dessas incorporações. Só para algumas categorias, eu estou frisando isso para o pessoal não pensar que nós íamos ter reajuste agora em janeiro, tá? São algumas categorias só que ficaram fora daquele primeiro acordo. Sim. E que seria um acordo agora a partir de janeiro de 2018, não é o nosso caso. Então, a grande maioria, desculpa. Eu dizia exatamente do julgamento do Supremo, e o Supremo decidiu o seguinte, que o servidor adquiriu o direito a ter o reajuste naquela determinada data. Então, trazendo isso para esse caso, a gente pode aplicar o mesmo raciocínio. Se vier uma lei dizendo que o reajuste não pode ser mais, o reajuste que eu falo, a incorporação não pode mais ocorrer em janeiro, mas uma outra data futura, a gente já tem uma situação adquirida que pode sim ser cobrada judicialmente e a assessoria está avaliando isso. Isso para o caso deles não continuarem não cumprindo, e como eu falei, quando eles começarem a cumprir, digamos que eles vão cumprir agora no mês de setembro, esse período que ficou para trás, com certeza eles podem pagar o retroativo, mas não vão pagar nenhum juro. Você acha que valeria a pena financeiramente ingressar com uma ação cobrando esse período de mora que não foi feito, que não foi... Sim, perfeitamente viável, não só mora, não só juros de mora, mas também correção monetária, né? Correção monetária, isso aí já é uma coisa pacificada, qualquer valor que é pago a destempo pela administração, sobre qualquer valor pago a destempo pela administração, incide correção monetária também. Embora hoje existe uma sistemática de cálculo que é pouco compreensível porque junta tanto juros e, né, em determinados percentuais,
Mas incide uma coisa e outra com certeza. E a gente pode avaliar uma ação nesse sentido, né, de cobrar exatamente o retroativo. Até porque a lei que fixou a incorporação dessas vantagens, ela teve validade, ela passou a ter vigência, melhor dizendo, desde a data em que foi publicada, lá em julho do ano passado. Então, você não pode alegar que tem alguma vacácio, um efeito prospectivo, nada disso. Ela começou a fazer efeitos e já com a data pré-definida para janeiro. Então, se pagou em agosto, setembro, outubro, novembro, tem um atrasado, que isso pode ser até avaliado uma ação individual, juizado, por exemplo, se não compensar uma ação coletiva, uma ação mais abrangente. Mas a assessoria já está estudando a possibilidade de cobrar a incorporação caso ela não ocorra, né, dentro dessa perspectiva que o movimento tem. Ok, tá bom. Muito obrigado, doutor Vinícius. A Força Nacional, Polícia Civil e Polícia Militar fizeram um intensivo, né, na busca de uma operação de combate de homicídios na cidade de Ceará-Mirim, né? Nós que temos bastante filiados no Ceará-Mirim, temos bastante amigos e amigas, estamos extremamente preocupadas, né, a despeito do clima de insegurança em todo o estado, em Natal, que está uma coisa horrível, mas em Ceará-Mirim o número de homicídios está sendo uma coisa extremamente séria, né? Estão morrendo, muitos trabalhadores estão morrendo vítima dessa onda de criminalidade que está havendo em Ceará-Mirim, né? Esperamos então que isso sirva realmente para melhorar a segurança no município de Ceará-Mirim. Bom, nosso bom dia agora para o doutor Leonardo, que veio mais uma vez aqui ao programa. E, doutor Leonardo, hoje nós estamos falando de um assunto bom, né? Porque todos os assuntos são bons. Mas assim, esse deu uma polêmica aí a nível nacional, que foi o preço daquela TV que estava errada, estava com 10% do valor, de forma errada, né? Que aí é a questão do direito de vinculação da oferta, não é isso? Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso, porque ficou todo mundo, né, empolvorosa com aquela questão. A grande maioria defendendo que o consumidor também tem que ser honesto e viu que aquilo ali não é um preço cabível para uma televisão daquele porte, né? E outros não, dizendo o seguinte, se botou tem que vender e vai ter que entregar o produto e tal. Legalmente, o que é que tem sobre isso aí? Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente esse acontecimento que se deu aqui numa loja da nossa capital e que teve repercussão nacional, né? O Código de Defesa do Consumidor ele tem um princípio chamado princípio da vinculação da oferta, e isso traz garantias para o consumidor. O que é isso? O fornecedor de um produto ou de um serviço, ele quando oferta, né, para chamar a atenção do consumidor para aquele produto que ele quer vender ou para aquele serviço que ele quer que o consumidor contrate, ele se obriga, ele se vincula àquela oferta. Ou seja, depois que ele oferta, ele não pode se negar ao consumidor a cumprir aquela oferta daquele produto ou daquele serviço. Então, o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor que ele exija do fornecedor do produto ou serviço que cumpra aquela oferta, porque aquela oferta ela está ali justamente para convencer o consumidor a comprar aquele produto ou contratar aquele serviço. Porém, essa garantia do código, ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Aí cito esse fato que se tornou de conhecimento nacional, que aconteceu recentemente aqui numa loja do nosso estado, que por erro material crasso, né, um erro absurdo, foi colocado numa televisão de 50 polegadas, né, de LED, a televisão de última geração, que custa, né, mais de R$ 2.500, por equívoco, o funcionário da empresa colocou lá no preço dela 250 e poucos reais. Óbvio que... Dividido em 10 vezes. Dividido em 10 vezes. É óbvio que o consumidor que viu aquela oferta, ele sabe que aquilo foi um erro.
o preço daquela televisão nunca seria aquele. Ou seja, há um flagrante, e para o consumidor que estava lá na loja naquele dia, um flagrante erro. Ele sabe que aquele produto não custa aquele valor, não chega nem perto do custo, ou seja, 10% do custo do produto. Então ele não pode querer vincular aquela oferta daquele valor que o fornecedor daquele produto cumpra com o que está ali. Isso o Código de Defesa do Consumidor veda. Por quê? Porque um dos princípios também do Código de Defesa do Consumidor é a boa-fé. Tanto a boa-fé do fornecedor do produto para com o consumidor, como do consumidor para com o fornecedor do produto. O consumidor, naquele caso em específico, ele não pode se enriquecer ilicitamente, porque o que haveria ali, se houvesse essa vinculação da oferta ao consumidor, o que haveria ali, aquelas pessoas que estavam naquele dia, era comprar um produto com valor, ele ia comprar um produto com valor sabidamente bem menor do que o valor de mercado, certo? E ele ia fazer o quê? Se enriquecer ilicitamente com essa compra. Então o código veda nesse caso, a vinculação. O fornecedor do produto, a loja nesse caso, ela não é obrigada a vender ao consumidor o produto, que está bastante claro que há um erro material crasso naquela exposição do valor do produto. Então o consumidor também tem que agir com boa fé, ele não pode agir com má fé. A vinculação se vamos colocar que o valor da televisão custasse no normal, no padrão, né, nos outros comércios, 2.500, e ela, por equívoco, aí vamos dizer que o fornecedor colocasse ela a R$2.000, um valor assim que fosse até razoável, compatível com o produto, não ficasse tão distante. Foi um equívoco, mas ele teria que aí nesse caso, por não ser um valor tão discrepante, ele teria que se vincular à oferta dele, entendeu? Mas neste caso em específico, ou em qualquer outro caso, que seja uma coisa totalmente díspare, a gente, a olho nu, qualquer pessoa sabe que aquele produto não custa aquilo, ou aquele serviço não vai ser fornecido por aquele valor, eu não posso exigir, eu tenho que ter também a minha boa fé. Obrigada, doutor Leonardo. De nada, até o próximo programa. Não muito surpresos, né? Mas de qualquer forma, sem aviso prévio, nos deparamos com a visita da Polícia Federal na casa de Robson Farias, do governador do estado do Rio Grande do Norte. E já não era sem tempo, né? Ele está sendo acusado aí de desvio de recursos públicos durante todo o tempo que foi presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio Grande do Norte. E a Rita das Mercês, né, o acusou de receber R$100 mil por mês com a questão dos funcionários fantasmas. Então esperemos que isso realmente seja apurado, que todos os culpados vão para a cadeia e que devolvam principalmente aí para a cadeia, né? E que também devolvam aos cofres públicos todo o dinheiro roubado da população norte-riograndense. Então, Rita das Mercês está fazendo aí essa delação premiada, inclusive não está fazendo aqui, né? Por não confiar segundo ela, não confiar nas fontes de informações daqui, mas está dando nome aos bois, né? Inclusive, boa parte, né, dos funcionários fantasmas chama a atenção a quantidade de pessoas ligadas ao ex-deputado Álvaro Dias, hoje vice-prefeito do município de Natal, a quantidade de pessoas que são ligadas a esse senhor nessa relação de funcionários fantasmas, ex-procuradores, desembargadores, filho daquele, sobrinho daquele outro, irmão daquela outra. Então assim, todos são figurinhas carimbadas, todo mundo tem uma relação com alguém da elite, de alguém que está na elite do poder, na política eletiva aqui do estado do Rio Grande do Norte, né? E é preciso que esses casos sejam todos apurados, né? Sem passar a mão na cabeça de ninguém e sem engavetar nenhum processo desses, né? Então vamos aguardar aí, vamos estar de olho acompanhando o desenrolar de toda essa delação, de todo esse problema aí.
E hoje no nosso Sindicef em Movimento estamos aqui com o Valério para falar sobre conjuntura política. Valério, bom dia. Como é que você está vendo essa conjuntura atual nossa no Brasil, diante de todos esses desmandos, diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil e aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade? Como é que você está vendo, sentindo essa conjuntura atual? Quero agradecer, mais uma vez ao sindicato por essa oportunidade e dizer que esse programa está sendo bastante assistido pela população. Você passa nas ruas e as pessoas comentam, dizem que estão gostando, viu? Dizem que você, inclusive, está fazendo boas apresentações, Obrigado. Parabéns, E queremos que a população cada vez mais assista esse programa, possa interagir, possa participar. O cenário político no Brasil, ele está desenhado da seguinte forma: existe uma grande rejeição aos políticos tradicionais, a esses políticos que estão aí, principalmente aqueles que estão envolvidos na Lava Jato, nas delações. Esses estão com uma rejeição gigantesca. Aonde eles vão, recebem vaias, recebem ovadas, recebem tomates. A população não aguenta. Ao invés de serem ovacionados, eles são ovados. Ovados, porque a população não aguenta. O que está apontando para 2018 é uma grande renovação no cenário político brasileiro. No último programa, nós falamos da reforma política, da reforma eleitoral que eles estão fazendo. Você acha que isso pode ter alguma interferência para a manutenção deles nos seus respectivos mandatos? A intenção deles é essa. Eles estão armando o Código Eleitoral para que eles possam se beneficiar em 2018, mas a população está revoltadíssima. E nós queremos, inclusive, dizer para a população que o caminho não é a abstenção, nem o voto nulo, nem o voto branco. O caminho é as pessoas buscarem mudança, as pessoas renovarem. A melhor resposta que a população pode dar, viu, Gisele, é ela votar no novo. A população não pode ter medo do novo. A população em 2018 tem que pegar as oligarquias, esses políticos tradicionais que vêm há 20, 30, 40, 50, 60 anos na política, dizer: vocês agora vão se aposentar. Do jeito que vocês fizeram com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a terceirização, nós agora vamos pegar vocês e vamos... Em não deixar investigar Temer. Não deixar investigar Temer, exatamente. Nós vamos tirar vocês do cenário político. É isso que a população tem que fazer. Mas a população, ela está tão traumatizada que ela diz o seguinte: eu não confio mais em ninguém. O que é que ela diz? Que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo gritante. Tem um filho de um deputado, de um senador, que, por exemplo, no mandato passado ele era novo. Esse novo serve, porque é o seguinte, tem dois aspectos. A questão do novo, que só é novo no nome, é uma pessoa nova, porque não era candidato, ou não tinha sido candidato ainda, mas que vem no mesmo regime, vem na mesma oligarquia e vai fazer a mesma coisa. E tem o outro aspecto, diz assim: por que eu vou apostar se todos me traem? Então eu acho que era importante informar que nem todos traem. Eu acho que é importante a pessoa ver que dentro do Congresso e dentro do Senado tem deputados que não estão envolvidos com nenhuma denúncia, tem deputados que não se venderam, tem deputados que não... Mas eu quero trazer para o Rio Grande do Norte. Pode trazer. As pessoas dizem assim: eu voto e eles me traem. Mas se você observar, os deputados estaduais que estão aí e os deputados federais que estão aí, eles já estão aí há bastante anos, ou seja, não tem novidade. Não existe pessoas novas nesse cenário. Os deputados federais que estão aí já são conhecidos. São deputados que têm 5, 6, 8 mandatos. Nem tudo. E você vai ter um ou outro
Mas aí quando você pega a ficha, é ligado o quê? À oligarquia. Não, ou é né? filho, é neto, É filho, é neto, ou seja, é uma continuidade do atraso. Então a população precisa realmente votar no nulo. Mas é votar no nulo, é votar no novo, naquelas pessoas que são novas de ideias. Aquelas pessoas Pronto, é isso que eu queria aquelas falar. pessoas Não é que só ser trabalham, novo, tem que ter. aquelas pessoas que trabalham com o plural, nós, e não com o eu. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando chega lá, ele realmente faz, eu fiz isso, eu faço aquilo. Ele não fala em nós. Então, o nós é muito importante para essa nova formatação do novo. Então, é preciso dar oportunidade às pessoas que nunca exerceram o mandato de deputado estadual, de vereador, de governador, de senador. É isso que tem que ser feito. Nós precisaríamos renovar 100% da Assembleia Legislativa. Nós precisaríamos renovar 100% do Senado. Nós precisaríamos renovar 100% da Câmara Federal. Chega desses deputados carreiristas. Nós temos deputados carreiristas, deputados que ele se elege hoje e já está pensando daqui a 4 anos para se reeleger de novo. Então a população, nessa conjuntura, tem que mudar. Ela tem que acompanhar de perto. Ela não pode ser enrolada Ou só espectadora. ou só espectadora. Eu dizer o seguinte, que é um absurdo. A pessoa diz, eu não voto, eu não vou nem lá, ou eu voto nulo. Ao você não ir votar, se abster, ou votar nulo, você vai contribuir para os que estão aí, continuar enrolando você, tirando seus direitos, Prejudicando em todos os aspectos. certo? Por exemplo, agora o Michel Temer está querendo aumentar a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Se você não participa do processo eleitoral para ter uma voz sua lá dentro, é exatamente o que eles querem, para quando chegar lá no Congresso Nacional, esses que estão aí há 20, 30 anos, chegar lá e votar contra você. Por que os ruralistas, por que tem uma bancada ruralista? Porque os ruralistas se empenham e elegem os ruralistas para defender seus interesses. Por que tem uma série de castas dentro do Congresso, né? Porque eles se interessam em eleger seus representantes. Por que a classe trabalhadora não se interessa em eleger seus representantes? Pois é, a classe trabalhadora. Inclusive, esse é o pior Congresso, e está aí o resultado. Quando foi eleito em 2014, foi dito, isso é o Congresso mais reacionário de todos os tempos. E está aí a prova. Terceirização, reforma trabalhista, Temer não foi sequer dado o direito de ser julgado, né? Reforma da Previdência em andamento. A JBS financiou a campanha de 150 deputados. A JBS, quer dizer, uma grande empreiteira. Aí você tem a bancada da bala, você tem a bancada ruralista, você tem a bancada dos banqueiros e a bancada dos trabalhadores. Cada vez menos. Se você pegar hoje o Congresso Nacional, todos os deputados, 90% deles são empresários, são donos de grandes empresas. E ele está lá, não é só pela questão do dinheiro, ele está lá para aprovar leis que beneficiem os seus negócios, as grandes empresas. Basta ver o exemplo da JBS, né? A JBS, o que ela fazia? Os deputados, para aprovar emendas, para facilitar os financiamentos via BNDES para os investimentos agrários. A bancada ruralista, qual é o papel da bancada ruralista? Pega quantias gordas de empréstimo junto ao BNDES para financiar as plantações, grilagem, tudo. Vende a produção para o exterior, recebe em dólar e depois diz o seguinte: nós tivemos prejuízo, nós não tivemos lucros. Governo, você agora vai ter que refinanciar nossa dívida. E assim eles vêm fazendo há anos. Há anos que eles fazem isso, certo? Dizem que teve prejuízo e refinancia e consegue mais investimentos. Esse dinheiro vai para onde? O bolso deles, não vai para o bolso da população. Se chover é por causa da chuva, se não chover é porque não teve chuva. Exatamente. E se chove, sempre. A produção... O prejuízo sempre, caiu. Se indicando cada vez mais. Se chove, a produção caiu. Se faz sol, a produção cai também.
Ou seja, se chove, aumenta o preço, se faz sol, aumenta o preço. Quer dizer, e aí? Quer dizer, não procede isso. Ok. Então vamos aí torcer para ver se realmente há essa Renovação. não, essa consciência por parte da população, né? Para ver o que está acontecendo e ver a forma de comportamento desde já, né? Não é só em 2018 não, mas desde já lutar contra essas coisas que estão acontecendo aí, retirando os direitos da classe trabalhadora. Obrigado, Valéria, até o próximo programa. Eu que agradeço. Gente, o salário mínimo foi feita a previsão para o salário mínimo de 2018. Não façam isso, governantes. Como é que vocês têm coragem de aumentar de um ano para o outro 32 míseros reais no salário da população que mais precisa dele, a população assalariada, a população que recebe apenas um salário mínimo, R$32 entre 2017 e 2018. Há muito não se via isso no Brasil. Inclusive R$10 a menos do que a previsão, que seria um aumento de R$42, né? Então o salário mínimo passará, a perspectiva é que ele passará para R$969. Eu só queria fazer uma pergunta. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, os senhores sobreviveriam com R$969? Não sobrevive, porque nenhum ser humano que tem que pagar aluguel, que tem que comer, que tem que se vestir, quiçá precisar de fazer algum lazer para não enlouquecer, com R$969. Isso é um absurdo, é um dos piores salários mínimos do mundo para uma relação de um país que paga a maior carga tributária do mundo, ou uma das maiores cargas tributárias do mundo, para você não ter serviço público que preste, para você não ter servidor sendo valorizado, para você não ter nada, e o aumento do salário mínimo ser de um ano para o outro de R$32, gente, nós não podemos deixar que isso fique assim. Nós temos que reagir, nós temos que dizer não para isso. Não é possível que o assalariado vá se contentar com um aumento de R$32, numa inflação, porque eles estão dizendo que não tem inflação, mas deve ser na casa deles, porque eles não compram. Porque nós que compramos, nós simples mortais, a inflação está subindo sim. Sobe o combustível, sobe a luz, sobe a água, sobem os alimentos, sobe o vestiário, sobe tudo. Com R$32, imagine você passar todo o ano de 2018 com um aumento de R$32. Basta 2 meses para a inflação comer esse valor que você vai estar recebendo. Então, gente, nós não podemos ficar calados, nós temos que reagir. Vamos à luta, vamos mudar esse quadro de coisas. Chegamos ao fim de mais um Sintecef em Movimento. Esperamos que você tenha gostado, e qualquer sugestão, principalmente se for filiado, dá uma passadinha no sindicato, dá uma ligada para nós e pode colocar aí temas que sejam do seu interesse para a gente estar discutindo aqui no nosso programa. Até o próximo sábado.